Saudações a todos. Antes de começar a solução, eu gostaria de agradecer a todos aqueles que têm assistido aos vídeos e feito comentários. Desta forma, ajuda a divulgação do nosso trabalho e faz com que outras pessoas tenham acesso ao conhecimento e à informação. Sabemos que a prática do Sudoku ajuda muito no desenvolvimento cognitivo, Então, é de suma importância que exercitamos, além de exercício físico, outras atividades para fortalecer e manter a saúde do nosso cérebro. Então, vamos à solução. Muito bem, aqui neste Sudoku, nós vamos começar aqui pelo bloco central, o bloco de número 5. Vamos começar aqui pelo bloco 5 porque aqui no bloco 5 já tem 4 casas preenchidas, então só falta 5 casas a preencher, que é semelhante ao que acontece aqui com o bloco 6. Mas veja o interessante aqui no bloco 5. Observe que esta casa em destaque, a única possibilidade para ela é o número 8. Por quê? Veja bem, é para os iniciantes uma forma de preencher uma casa vazia é através da eliminação, que é o processo que eu estou utilizando agora. Veja só, nesta casa em destaque, veja, nela não pode o número 1 porque já tem o 1 na linha, não pode o 2 porque já tem o 2 aqui no bloco 5, não pode o 3 nem o 4 porque já tem eles aqui no bloco 5, não pode o 6 porque já tem o 6 aqui na linha, assim como o 1. Não pode o 7 porque já tem o 7 na coluna. Veja. Depois o 7 e o 8. Veja que por enquanto pode o 8. Porque não tem o 8 na linha, nem na coluna e nem aqui no bloco. Então por enquanto só pode o 8. Depois do 8 vem o 9. Veja que não pode o 9 porque já, na coluna já tem o 9. Tanto faz coluna ou bloco, já tem o 9. Então por isso, por eliminação, esta casa em destaque só pode ser o 8. Então aqui colocamos o 8. Essa é uma forma de chegar à conclusão que aqui é o 8. Mas veja só. A outra possibilidade é o seguinte. A outra possibilidade de chegar à conclusão que esta casa é o 8 é da seguinte forma. Veja que no bloco 5 falta o número 5. Veja que o 5 não pode aqui, na linha inferior, nem na coluna central, nem aqui na coluna da direita, Já tem o 5 aqui na coluna da direita, tem o 5 na coluna central, aqui na linha inferior, nesta linha já tem o 5, ou seja, aqui no bloco 5, a única possibilidade para o 5 é a casa em destaque, então aqui podemos colocar o 5. Veja que essas duas casas em destaque não pode o 6 e nem o 1, então o 6 e o 1 tem que ocupar essas duas casas aqui, vazias da linha inferior. Então, além do 6 e o 1, veja que falta o 7 e o 8. Veja que esta casa em destaque não pode o 7, porque já tem o 7 aqui na coluna. Ou seja, o 7 tem que ocupar esta casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Desta forma, veja, uma vez que essas duas casas vazias da linha inferior serão ocupadas pelo 6 e pelo 1, restou apenas esta casa para o número 8. Então aqui colocamos o 8. É uma outra maneira de chegar à conclusão que a casa vazia, que esta casa em destaque, só pode ser o 8. O mesmo raciocínio, ou seja, o primeiro raciocínio que utilizamos para colocar o 8 aqui nesta casa em destaque, vamos usar para colocar o número aqui nesta casa em destaque. Dê um pause no vídeo e faça o exercício. Veja qual número é possível aqui nesta casa em destaque. Dê um pause no vídeo, faça o exercício. Vê aí. Então, voltando aqui, conseguiu compreender? Já sabe qual número que pode ser colocado aqui nessa casa de destaque? Ou seja, se você fez o exercício, chegou à conclusão que apenas o 4 é possível aqui nesta casa em destaque. Por quê? Porque o 1 não pode, já tem o 1 na coluna. Não pode o 2 porque já tem o 2 aqui na linha. Não pode o 3, tem o 3 na coluna. Pode o 4, Não pode o 5, já tem o 5 na coluna. Não pode o 6, já tem o 6 aqui no bloco. Não pode o 7, já tem o 7 aqui na coluna, aqui no bloco 9. Não pode o 8, porque já tem o 8 aqui no bloco. Não pode o 9, porque tem o 9 na coluna.
Compreendeu aí? Então, só pode ser o 4 nessa casa em destaque. Então, por isso aqui, colocamos o número 4. Agora, observa que na última coluna, aqui na última coluna tem três casas vazias. Vamos ver, veja que está faltando o número 2, 6 e 8. 2, 6 e 8 aqui na última coluna. Agora o seguinte, no bloco 2, veja que a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque. Por quê? Veja que aqui na linha superior não pode o 7, porque já tem o 7 aqui na primeira linha, aqui no bloco 1. Aqui na linha central não pode o 7, porque já tem o 7 aqui na mesma linha no bloco 3. Aqui na coluna da direita não pode o 7, porque já tem o 7 aqui na mesma coluna, aqui no bloco 8. Na coluna central também não pode o 7, porque já tem o 7 aqui na mesma coluna, aqui no bloco 5. Por isso, a única possibilidade para o 7 aqui no bloco 2 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 7. Agora acompanhe comigo o raciocínio aqui no bloco 2. Veja só. Veja que aqui no bloco 2, essas casas em destaque não pode o 8 e nem o 9. Porque aqui na linha central já tem o 8 e o 9. Na coluna da direita também já tem o 8 e o 9. Então veja que fora as casas destacadas em amarelo, resta apenas duas casas vazias. Então estas duas casas vazias serão ocupadas pelo 8 e pelo 9. Só para facilitar sua compreensão, eu vou destacar estas casas. Destacar elas com esse amarelo escuro. Veja só, então estas casas aqui já sabemos serão... Esse amarelo escuro serão ocupadas pelo 7 e pelo 9. Eu não gosto muito de ficar destacando para não ficar muito poluído, mas aqui só para facilitar a compreensão daqueles que são iniciantes. Então essas casas amarelo escuro serão ocupadas pelo 8 e pelo 9. Além do 8 e o 9, veja que falta o número 2, 3, 6 e 1. Veja que o 2 e o 3 estarão aqui na coluna da direita, 2 e 3. Bom, veja que chegar até esse ponto não é tão difícil. Inclusive, na aba comunidade, eu postei a foto deste sudoku mais ou menos nesse nível, né? Eu vou desmarcar essas casas aqui, ó. Ou seja, na aba comunidade, eu postei a foto do sudoku mais ou menos nesse nível. Fiz a seguinte pergunta: qual seria o próximo número a ser colocado aqui nesse sudoku e por quê? Então acompanha comigo aqui o raciocínio. Veja aqui o bloco 3. No bloco 3, veja que aqui na coluna da direita e na linha superior não podem ser colocados os números 1, 3 e 4. Consegue compreender? Ou seja, essas casas que estão destacadas, as casas vazias destacadas em amarelo, aqui no bloco 3, não podem conter o 1, nem o 3 e nem o 4. Veja, aqui na coluna da direita já tem o 1, 3 e 4. Aqui na linha superior já tem 3 e 4. E esta casa aqui, ó, nesta coluna aqui tem o 1 aqui no bloco 9. Então esta casa em destaque aqui da coluna central não pode também não pode o 1. Veja só. Então, além dessas casas destacadas amarelas, restaram 3 casas vazias, né? Essas 3 casas vazias, então, devem conter o número 3, 1 e 4. Não sabemos a ordem, mas sabemos que eles devem estar agora nestas casas em destaque. 3, 1 e 4. Desta forma, veja só. Desta forma, veja que o 2 tem que estar em uma dessas duas casas em destaque aqui na linha superior. Consegue compreender? Sabendo que essas 3 casas em destaque estarão ocupadas pelo 1, 3 e 4. Veja que aqui na linha inferior não pode o 2, porque já tem o 2 aqui no bloco, na mesma linha no bloco 1. Ou seja, aqui no bloco 3, o 2 vai ocupar uma dessas duas casas em destaque. Desta forma, veja só. Se o 2 vai estar aqui na linha superior no bloco 3, veja que no bloco 2, o 2 não pode ocupar esta casa em destaque. Como também
o 2 não pode estar aqui na linha inferior, então ele não pode ocupar esta casa em destaque. Veja só, no bloco 2, a única possibilidade para o 2 é esta casa em destaque, ou seja, o próximo número a ser colocado aqui nesse sudoku vai ser o número 2 e tem que ser nesta casa em destaque. Já sabemos o porquê. Porque já sabemos que a princípio, aqui no bloco 2, só teria essas duas possibilidades para o 2, que é essas duas casas em destaque, né? Mas sabemos agora que no bloco 3, o 2 vai estar na linha superior, então aqui no bloco 2, o 2 não pode estar na linha superior, restando apenas esta possibilidade para o 2. Portanto, aqui colocamos o 2. Veja só, ao colocarmos aqui o 2, veja que a única possibilidade para o 3 aqui no bloco 2 é esta casa em destaque. Sabemos que esta casa e esta, né? Esta e esta serão ocupadas pelo 8 e pelo 9. Aqui nesta coluna não pode o 3. Nesta casa também não pode o 3, ou seja, a única possibilidade para o 3 no bloco 2 é a casa em destaque. Colocamos aqui o 3. Desta forma, veja então que no bloco 3, a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque. Então aqui colocamos o 3. Veja então que restou essas duas casas em destaque para o 4 pelo 1. Esta casa em destaque não pode o 1, então tem que ser o 4. Restando apenas esta casa em destaque para o 1. Colocamos aqui o 1. Veja que aqui no bloco 9, a única possibilidade para o 4 é esta casa em destaque, então aqui podemos colocar o 4. Veja que aqui na sétima coluna falta o 8. Nesta coluna a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 8. Ainda aqui na coluna 7, veja que falta o número 2. Nesta casa não pode o 2, porque já tem o 2 na linha, então a única possibilidade para o 2 aqui na sétima coluna é a casa em destaque, podemos colocar aqui o 2. Para completarmos a sétima coluna, veja que falta o 7, então colocamos o 7 aqui nesta casa em destaque. Veja então que aqui no bloco 6 falta apenas o número 3 e o número 9. Esta casa em destaque não pode o 3, porque já tem o 3 na linha, então tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. Para completarmos o bloco 6, falta o 3, colocamos aqui o 3 na casa em destaque. Aqui no bloco 8, a única possibilidade para o 4 é a casa em destaque, então aqui colocamos o 4. Veja que aqui no bloco 8, o 8 tem que estar aqui na coluna central. No bloco 8, o 8 está na coluna central, nesta casa ou nesta. Veja só, nesta ou nesta. Consegue compreender? Aqui na linha central não pode o 8, porque já tem o 8 aqui no bloco 9. E aqui na coluna da direita não pode o 8, porque já tem o 8 na coluna, ou seja, duas possibilidades para o 8 aqui na coluna central. Desta forma, veja que esta casa em destaque no bloco 2 não pode o 8, então tem que ser o 9. Colocamos aqui o 9. E a única possibilidade para o 8, então, é esta casa em destaque. Aqui no bloco 2, a única possibilidade para o 8 é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8. Desta forma, veja que no bloco 3, a única possibilidade para o 8 é a casa em destaque. Então, colocamos aqui o 8. Então, no bloco 3, fica faltando apenas o número 2 e o número 6. Veja então, no bloco 1, a única possibilidade para o 9 é esta casa em destaque. Podemos colocar aqui o 9. Se aqui no bloco 3 o 6 vai estar aqui na linha superior, esta casa em destaque no bloco 2 não pode o 6, então é o 1. Para completarmos o bloco 2, colocamos o 6 na casa em destaque. Desta forma, no bloco 5, a casa em destaque tem que ser o 1. Para completarmos o bloco 5, falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Então, no bloco 8, na sexta, aqui ó, sexta coluna, veja que sexta coluna falta apenas, na sexta coluna falta apenas o número 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Veja então que esta casa e esta, as duas casas da extremidade da coluna central aqui no bloco 8 serão ocupadas pelo 8 e pelo 1. Uma vez que o 8 e 1 não pode aqui na linha central, resta apenas essas duas casas vazias das extremidades da coluna central para o 8
e para o 1. Além do 8 e 1, falta o número 3. Veja então que a única possibilidade para o 3 é esta casa em destaque, então aqui colocamos o 3. Falta também o 9, veja aqui ó, na quarta, veja que a quarta coluna falta o 9, então resta apenas uma casa vazia, então colocamos o 9 aqui no bloco 8, 9. Veja que sexta linha, aqui na sexta linha está faltando o número 7 e o número 9. Esta casa em destaque não pode o 7, porque já tem o 7 na coluna aqui no bloco 1. Então a casa em destaque tem que ser o 9. Para completarmos a sexta linha, falta o 7, colocamos o 7 na casa em destaque. Desta forma, veja que no bloco 7, a única possibilidade para o 7 é a casa em destaque, colocamos o 7. Veja então que aqui na oitava linha está faltando o número 2 e o número 6. Esta casa em destaque não pode o 2, porque já tem o 2 na coluna, então é o 6. Para completarmos a oitava linha, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. Na última coluna, coluna 9, falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque, ali no bloco 3. E para completarmos o bloco 3 e a primeira linha, falta o 2, colocamos o 2 na casa em destaque. No bloco 7, a única possibilidade para o 9 é a casa em destaque, colocamos aqui o 9, restando assim uma única possibilidade para o 8, que é esta casa em destaque. Colocamos aqui o 8, desta forma, no bloco 8, a casa em destaque tem que ser o 1, para completarmos o bloco 8, falta o 8, colocamos o 8 na casa em destaque. Veja então que no bloco 7, essas duas casas em destaque serão ocupadas pelo 3 e pelo 2. Já essas duas casas em destaque na linha superior serão ocupadas pelo 5 e pelo 1. Conseguiu compreender? Veja, no bloco 7, falta 1, 2, 3 e 5. Veja que essas duas casas em destaque não pode o 2 e nem o 3, então será o 1 e o 5. Desta forma, no bloco 9, a casa em destaque não pode o 5, então tem que ser o 6. Para completarmos o bloco 9, falta o 5, colocamos o 5 na casa em destaque. Veja a terceira coluna. Aqui na terceira coluna, falta o número 5. Veja que a única possibilidade para o 5 aqui na terceira coluna é a casa em destaque. Uma vez que nesta casa não pode o 5, já tem o 5 aqui na linha. Nesta casa também não pode o 5, porque já tem o 5 aqui no bloco 5. Ou seja, colocamos o 5 nesta casa em destaque. Ainda nesta coluna falta o número 1 e o número 4. Não é isso? Falta o 1 e o 4. Veja que nesta casa em destaque não pode o 4, porque já tem o 4 aqui na linha, então tem que ser o 1. Para completarmos a terceira coluna, falta apenas o 4, colocamos o 4 na casa em destaque. Veja que na segunda linha, aqui na segunda linha falta apenas o número 1, colocamos o 1 na casa em destaque, aqui no bloco 1. Aqui na quarta linha está faltando o número 2 e o número 4, a casa em destaque não pode o 4, já tem o 4 na coluna, aqui no bloco 7, então esta casa em destaque no bloco 4 só pode ser o 2. Para completarmos a quarta linha, falta o 4, colocamos o 4 nesta casa em destaque. Aqui no bloco 4 tem duas casas vazias, está faltando o número 3 e o número 6. Veja então, ao colocarmos aqui o 2 no bloco 4, veja que esta casa em destaque no bloco 7 não pode mais o 2, então é o 3. Para completarmos aqui a última linha, falta o 2, colocamos o 2 nesta casa em destaque. Desta forma, veja que no bloco 4, a única possibilidade para o 3 é a casa em destaque, colocamos o 3. Para completarmos o bloco 4, falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. Veja então que no bloco 1, a casa em destaque não pode mais o 6, então é o 5. Para completarmos o bloco 1, falta o 6, colocamos o 6 na casa em destaque. No bloco 7, a casa em destaque tem que ser o 5. E para completarmos o bloco 7, falta o 1, colocamos o 1 na casa em destaque. Pronto,
o jogo acabou. Diga aí nos comentários o que você achou. Você achou que foi fácil, médio ou difícil? Um abraço e até o próximo.